Sem roteiro, sem corte. Estou aqui para gravar esse vídeo. E tem algo especial no meu coração, que desde que eu me formei, pessoal, o meu curso foi um conflito de fisioterapia. Ao longo de todo o processo dos 5 anos, eu amava, eu odiava, eu queria, eu não queria, eu ria, eu chorava, me encantava, desanimava, era um misto. E assim que eu me formei, a primeira coisa que eu disse pro meu pai foi: eu não quero atuar, eu quero ser concursada. E aí ele até falou assim, antes de eu responder sobre isso. Falou: tem um outro curso que você queira fazer? Eu falei: não consigo pensar em nada agora, não quero cursar nada, passar por tudo de novo, TCC. E eu falei: eu não sei qual outro curso eu poderia querer no momento. E aí ele disse: para você prestar para o curso, você vai precisar, então, começar a trabalhar na área, pelo menos, para ter essa renda. E viajar, fazer as provas, ou pagar um cursinho, alguma coisa assim. E eu comecei a atuar na área sem querer. E aí eu pensei: eu preciso de algo mais, eu preciso de fazer algum curso. O primeiro que apareceu eu vou fazer. E o que apareceu primeiro foi o Pilates. Que eu tinha preconceito, eu pensava: é só alongar, só respirar, não faz diferença. Me enganei. Apaixonei. Fiz o curso, gente, incrível. Eu atuo ainda, né, até hoje, 90% com Pilates. E eu comecei em 2019. Enfim, de lá pra cá, eu também trabalhei em outras coisas, como vendas, atendimento domiciliar com idosos, fisioterapia. E trabalhei em estúdios, hoje eu trabalho em grupos, que é o Pilates no solo, no chão, é o Mat Pilates. Eu me apaixonei por aulas em grupos, muitas pessoas, e poder conduzir todos ali, a aula fluindo no mesmo exercício. Claro que com algumas adaptações quando necessário, mas no geral, todo mundo fazendo o mesmo, ao mesmo tempo, quando possível também. É encantador. E eu vou dizer pra vocês, em todos esses anos eu falava pra Deus: me ajuda, eu quero sair da área, eu quero transicionar, eu quero trabalhar com outra coisa. Sabe, frustrada, desanimada, porque não é tão valorizado, a não ser que você tenha o seu próprio negócio, o seu próprio estúdio, e enfim. E enquanto isso, eu parei, né? Passado algum tempo, de brigar com Deus, de falar: mentira, não quero mais, não aguento mais, por favor, por favor. E eu passei a olhar diferente. Eu passei a interceder pelos meus alunos. E toda vez que eu vou dar aula, por mais que eu tenha a faculdade de fisioterapia, o curso de Pilates, eu intercedo, oro e peço para que Deus me use. Que não seja apenas a Camila como instrutora de Pilates, guiando com a voz, ou demonstrando, ou tocando, ou ajustando, ensinando, mas que seja o Espírito Santo. Não seja os meus comandos, mas que seja a voz dele, o toque dele através da minha vida, o abraço no início ou no final da aula, sabe, aquele apoio onde o aluno está desequilibrado e você aquela firmeza para eles. E desde então eu pude ver propósito e eu entendi que não importa a área, não importa o que eu faça. Se eu estiver nele e ele em mim, tem fruto, floresce e não fica pesado. E toda semana eu escuto um testemunho dos meus alunos. Eu tinha essa dor, não tenho mais. Eu tinha depressão, não tenho mais. O meu marido ou os meus filhos falaram que eu melhorei. Eu durmo melhor. Ou às vezes não saiu toda a dor, mas já tem qualidade de vida e consegue lidar. Dias bons, dias mais ou menos, mas não desistiu e tá lutando, porque cada um tem uma resposta ao tratamento, à melhora. Tem gente que melhora numa primeira aula. Eu tenho até um caso muito engraçado. É uma aluna assim de musculação mesmo. E ela tinha travado na lombar. E ela me procurou ali na aula, no solo, na academia. E ela falou assim: gente, tá calor, eu tô suando. Ela falou assim: eu travei, eu vim procurar ajuda aqui no Pilates. Será que eu vou melhorar? Falei assim: vamos ver. Se vai ser hoje, daqui uma semana ou um mês, você não pode desistir. E eu espero que você se encontre. Porque tem pessoas que às vezes não vai gostar. Então eu falo, independente do que você possa fazer, se é uma fisioterapia, se é uma natação, uma hidroginástica, um pilates, seja o que for, movimente, porque o movimento cura. Mas eu falei: eu sou suspeita, porque o pilates, ele te transforma. Ela melhorou em uma aula. Tanto que ela nem voltou.
Ela falou assim: Camila, melhorei tanto que eu vou voltar pra musculação. Eu tô conseguindo agachar, fazer o leg press. Foi como tirar com a mão. Mas é claro que eu tenho relatos, assim, mais a longo prazo, né? Pessoas e pessoas e situações. Gente, eu preciso abrir aqui, tá muito calor. Pera aí. Então, assim, às vezes você está confuso com o que você deve fazer, qual que é o seu propósito aqui na Terra, se deve continuar ou não. E a minha resposta para você hoje, daquilo que Deus tem ministrado sobre a minha vida, independente do que você faça, faça como se fosse para mim. Então eu cuido ali de pessoas que não são apenas alunos querendo fazer uma modalidade, ou passar o tempo, ou melhorar de alguma dor. Ali tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, tem um marido, tem uma esposa, tem uma avó, tem um avô. Entende? São pessoas que outras pessoas também querem o bem. Então, por exemplo, recentemente uma aluna minha falou assim que ela tinha tanta dor, que era como se toda a energia e o brilho dela sumisse. E que com o Pilates, eu pude ver também, o brilho voltou. A alegria, a energia, então é mais do que o corpo, você entende? Transborda, flui. Não é simples movimento, pessoal. É a conexão. É como você faz o que faz. E eu costumo falar com meus alunos, não é sobre fazer mais. É sobre fazer melhor. E eu sempre falo no final, leve o Pilates não apenas para esses momentos em que você está praticando, mas leve para a vida, onde você for. Essa respiração, essa presença, esse corpo ativo. E tem algo muito legal que eu falo assim, que a melhor postura é sempre a próxima. Não é sobre eu ficar aqui bonitinha, posturada, ou de pé ali, toda elegante. É sobre eu me movimentar. De pé para sentado, sentado, caminho, levanto, agacho, arrumo, mudo a posição, ajeito aqui ó, no meu quadril, sento sobre os isquios e vou mudando, vou mexendo. Ficar parado traz dor, lesiona, machuca e incomoda. E eu trago isso para sua vida. Não pare. Você não sabe ainda, você tá confuso, você tá frustrado com a sua área, como eu já fiquei muitas vezes, mas movimente. Procure alternativas, faça uma especialização, ou então procure fazer com mais amor e buscando entender o que Deus quer de você naquele lugar. Porque eu peço para Ele ir comigo e para que Ele já esteja lá, esperando a mim e os alunos. E é incrível como eu sinto a presença de Deus. Eu vejo Ele curando aqueles alunos através do método, através da minha profissão, da minha dedicação e também da dedicação dos alunos, porque eu costumo falar. Gente, isso daqui é um trabalho em conjunto. Depende de todos nós. E até para você melhorar a saúde de alguém, você precisa entender a vida dela. Então, por exemplo, tinha às vezes algum aluno que tinha aquela dor na lombar, fazia exercício, fazia musculação, fazia natação, não melhorava. E eu perguntava, como é que tá o seu lazer? O seu descanso? O colchão que você dorme? Então, tudo na vida nunca é uma coisa só. A gente é tão complexo. Existem tantas áreas da nossa vida, funções, que a gente precisa olhar como um todo. Então, olhe para o seu problema como se ele fosse tudo. Olhe cada parte de você, cada parte da sua rotina, da sua casa, e encontre beleza nisso. Encontre alegria naquilo que você faz. Eu prestei provas de concurso, eu pensei em abrir um estúdio. No momento, eu não tenho nenhum nem outro. Eu trabalho, eu presto serviço, mas eu faço com excelência. Eu dou o meu melhor. E hoje eu posso dizer que eu tenho paz. Não sei por quanto tempo eu permanecerei na área, mas enquanto eu permanecer, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E é sobre isso que você encontre. Não importa se você tá com essa confusão mental numa carreira, às vezes é relacionamentos, é sonhos, é projetos, às vezes você tá com alguma limitação, alguma dor física, emocional, não importa. Só não pare. Movimente. Não desista. E acredite, não tenha dúvida de que aquilo que você faz impacta milhares de pessoas, porque fazer diferença na vida de uma pessoa envolve todas as outras que convivem com ela. E pensa, você alcançar 10, 20, 30, 50, 100, quantos outros em volta você também não está fazendo a diferença, às vezes até indiretamente.
Então é importante sim você aqui. Que bom que você existe. E é importante sim aquilo que você faz. Não importa se é uma comida, se você presta serviço, se você trabalha na área da saúde, da tecnologia. Não importa. É importante. Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa e tivesse a mesma carreira, a mesma função? A vida não fluiria. É importante cada parte de cada coisa, como num corpo. Às vezes o seu dedinho, você pensa que não é tão importante quanto o coração, mas quando você bate na quina de um móvel, dói demais. Então é importante sim. E o dedão, por exemplo, ele ajuda muito no equilíbrio. Se a gente não tivesse o dedão, ficaria difícil de andar, porque ele ajuda na fase final da marcha. Então algo que a gente pensa é tão pequeno, tá lá embaixo, eu nem percebo, às vezes o sapato tampa, mas ele é essencial para o seu equilíbrio, movimento e para a sua caminhada. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.